Pai do Senhor, para todos os meus irmãos, todos os seguidores do canal Monte Sião. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, estamos aqui mais uma vez para levar até você mais uma mensagem da Palavra de Deus. Desta vez com o tema: Deus não se importa com o teu passado. Está baseado na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Nós vamos ler, não dá para ler a carta toda, porque são 25 versículos, mas eu vou ler alguns versículos aqui pelo meio, e depois vou explicar para que você tenha um bom entendimento. A partir do versículo 8, diz assim: pelo que, embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém, todavia prefiro rogar-te por este teu amor, sendo eu como sou, Paulo, o velho, e agora até preso de Cristo Jesus. Sim, rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual outrora te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te torno a enviar a ele, que é o meu próprio coração. Eu bem quisera retê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas prisões do Evangelho, mas sem o teu consentimento nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas sim espontâneo. Porque bem pode ser que ele se tenha apartado de ti por algum tempo, para que recobrasse para sempre, não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais a ti, tanto na carne como também no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, de meu próprio punho o escrevo. Eu o pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo ou a mim deves. Sim, irmão, eu quisera regozijar-me de ti no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Escrevo-te confiando na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que eu te peço. Eu li do versículo 8 até o versículo 21. Meus prezados, esta carta do apóstolo Paulo a Filemon. Quem era Filemon? Por Paulo ter dedicado uma carta a ele, já se sabe que ele não era um qualquer. Então vamos ver quem era Filemon. Filemon era um cidadão colossenses da cidade de Colosso. E pelo que tudo indica, a Bíblia não fala, isso que eu vou falar, a história de Filemon, ela não está na Bíblia, é uma história antibíblica, está nos livros paralelos. Mas dá para entender que era um homem bem-sucedido financeiramente, porque ele era dono de escravos. E o homem, para ser dono de escravo, ele tinha que ter recurso, porque os escravos eram comprados. E então ele tinha alguns escravos, e ele escolheu Onésimo por ser um homem de confiança, por ser um homem que estava sempre ao lado dele, fazendo tudo o que ele mandava, tudo o que ele queria,
Ele então foi pegando confiança em Onésimo até pô-lo por administrador da sua casa. Mas aí você que não conhece as histórias bíblicas pode me perguntar: e um escravo pode ser o senhor da casa, pode ser o administrador da casa do seu senhor? Ele não é um escravo? Sim, pode sim. Lembra-se de José? José foi vendido para o Egito pelos seus irmãos, e lá no Egito ele foi comprado pelo chefe do exército de Faraó. E Deus o abençoou tanto ele que o Potifar, que era o senhor dele, colocou como dono de tudo na sua casa, como administrador da sua casa. Então com Onésimo foi a mesma coisa. Só tem um detalhe aqui, porque passando alguns tempos, o Filemon chama Onésimo para fazer um acerto de conta. E nesse acerto, nessa contabilidade que foi feita nas finanças do seu senhor, foi constatado um desfalque. A Bíblia não trata, ou a história não trata se em rebanhos, se em dinheiro em espécie, não fala, mas fala que houve um desfalque. Onésimo, ele foi acusado de ter colocado a mão naquilo que não era dele. E ele ficou com medo porque o seu patrão o ameaçou e ia colocá-lo na prisão. Mas ele fugiu. Ele fugiu para Roma. E lá em Roma, quando ele chega lá em Roma, também chega uma carta precatória, a qual bate na mão dos soldados, e os soldados prenderam a ele. Através daquela carta precatória, ou seja, era como que fosse um mandado de prisão. E prenderam a Onésimo e levaram então para a prisão, e caiu, por sorte, o Deus o encaminhou para a mesma cela que estava Paulo. Foi aí que Paulo conhece Onésimo. E Paulo, meus amados, ele nunca deixou de pregar o evangelho. Mesmo nas cadeias, mesmo em dificuldade, ele estava pregando para os presos ou para quem quer que fosse. E então ele ganha Onésimo para Jesus. Jesus aceita Cristo como Salvador através da mensagem de Paulo. E ele fica empolgado, querendo sair da cadeia para pregar a palavra também, como fazia Paulo. E ele disse assim: se eu sair daqui primeiro do que você, eu vou pregar aqui nas ruas de Roma. E acontece que o julgamento de Onésimo foi primeiro do que o de Paulo. E Onésimo sai absolvido. E então ele agora quer sair mais de que depressa pregando o evangelho em Roma. Mas Paulo disse: não, você vai voltar lá para a casa do seu senhor, lá para a casa de Filemon em Colosso. Não, eu não posso voltar. Eu saí de lá fugido do meu senhor porque ele queria me prender. Não, você vai voltar para lá e ele não vai te prender. Então Paulo escreve esta carta. E Onésimo vai com a sua maletinha, com a carta na mão. Quando chega lá, ele bate na porta de Filemon. E quem que abre a porta? Quem vai ver quem era? Era Arquipo, filho de Filemon. E ele abre a porta e ele não acredita que Onésimo está lá na porta dele. Ele não abre, ele simplesmente olha e volta para trás e avisa a mãe dele e o pai que estavam na cozinha. Olha, Onésimo está lá fora. Não acredito, não pode ser. Ele saiu daqui fugido, como é que ele voltou? Aí vai a mulher de Filemon, se eu não me engano, Áfia é o nome dela. Vai abrir a porta e vê. Realmente ele estava lá. E ela também volta e avisa a Filemon: é realmente Onésimo que está lá, eu fosse você ia lá. E ele vai, e Onésimo não diz nada, simplesmente entrega a carta para ele. Quando ele começa a ler a carta, meus irmãos, ele começa a chorar. Porque se você prestar atenção ao conteúdo dessa carta, só não chora quem não tiver emoção.
mas é uma carta emocionante. E Onésimo está ali assistindo, vendo ele ler a carta em voz alta e começa então a se abraçar. Filemon, Áfia e Arquipo, seu filho e sua esposa, e ele chega e se abraçam todos juntos. E ele fica ali, naquela casa, aquela casa que outrora ele fugiu, porque estava com medo de ser preso. Agora ele volta, mas ele traz um documento, ele traz uma identidade diferente da que ele tinha antes. É bom que isso fique bem claro. O teu passado, Deus não se importa. Aquilo que Onésimo fez daquele tempo para trás, aquilo ali não vai importar para Filemon. O importante é a utilidade que ele vai ter agora, porque Filemon também era um homem crente, a família era crente, eles tinham uma igreja na casa deles, e Onésimo ia ser muito útil. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: se ele te foi inútil, mas agora muito mais, como útil, será útil a ti e a mim. Bem que eu quisera retê-lo comigo para servir do evangelho aqui das minhas prisões, mas sem o teu conhecimento eu não quis fazer nada. Então Paulo escreve aquela carta com toda a convicção da obediência de Filemon, que ele ia recebê-lo como ele mesmo, como diz assim: se me tem por companheiro, recebe como a mim mesmo. Então Filemon agora está novamente na casa que outrora ele era escravo, e agora não mais como escravo, mas como irmão amado, filhos de Deus, da mesma família. Aquilo que Onésimo fez no passado, se ele roubou ou se ele não roubou, mas ele foi acusado disso, aquilo ali não importava mais nem para Onésimo e nem para Filemon e a família dele. Porque Deus não se importa com o teu passado. Eu quero dizer para você neste momento que não importa o que você fez, não importa o que você tenha feito no seu passado, Deus não vai se importar com isso, meu irmão, meu amigo ouvinte. Deus vai se importar com a sua vida a partir de agora, a partir deste momento, hoje. De hoje para frente, Deus vai se importar com a sua vida, mas aquilo que você fez para trás, Deus não vai se importar. A palavra dele diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porque aquilo que você fez quando não conhecia Jesus, para Deus aquilo não vai interessar. Vai interessar o que você vai fazer de agora para frente. Aí sim, você vai prestar conta com ele, não tem jeito. Mas o que você fez para trás, Deus não se importa. Por isso, o tema da mensagem: Deus não se importa com o teu passado. Não tenha medo do teu passado. Teu passado ficou para trás, já está dizendo, é passado. O importante é o seu presente e o seu futuro. É aquilo que você vai ser. Onésimo foi transformado pelo poder da palavra. E você, meu prezado ouvinte, também pode ser transformado pelo poder da palavra. A palavra de Deus, ela tem o poder transformador. A palavra de Deus, ela tem o poder regenerador para regenerar o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu prezado, faça a sua decisão. Não se importe com o teu passado, porque Deus não se importa com ele. Fique na paz do Senhor. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.